E eu só fiquei com uma curiosidade, voltando, fazendo uma pequena digressão peniana. Sim. Como é que você conseguiu explicar para sua mãe, porque você estava dizendo isso, eu tive que explicar para minha mãe o personagem de ser o pinto do Porchat. A minha mãe... Coitadinha. Pois é, eu falei, mãe... Eu criei um filho, agora ele vira um pinto. Como é que é isso? Uhum. Como é que vai ser na rua, andando? Imagina eu com a minha mãe do lado. Fala, pau! Ah, eu sei, eu chamo Braulio. Braulio. Eu já saí muito com a minha mãe. Depois eu te dou dica. Sem fantasia. Um dia a gente tem que fazer um show junto, Braulio. Um dia a gente tem que fazer um show junto. Sim, vamos fazer. Você tem os negócios aí. O pau e o Braulio. Braulio. É verdade. Eu já tive um cara que ele perguntou o meu nome na época, ele falou, qual o seu nome? Eu conversando, cara, de boa, assim. Aí ele virou pra mim, eu falei pra ele, um tempão, ele falou, cara, qual o seu? Ele gostou de mim, nunca tinha me visto. Qual o seu nome? Eu falei, Braulio. O cara sentou no chão, desabou e começou a rir da minha cara. Sei. Foi o pior mico que eu já paguei na minha vida com esse negócio do Braulio. Você pode dizer assim, olha, é porque você cara tá não vendo. parava. Você tá vendo só a representação. Não fica de gozação não, que eu mostro o personagem principal. O protagonista. Lista disso tudo. É. Existia um personagem, uma novela que se chamava Braulio, não teve um tempo isso? Não, tinha um autor que chamava Braulio Pedroso. Né? Ah, pode ser. E o Braulio foi o pinto na campanha do Ministério da Saúde. Isso. Exatamente, cara. Por isso que tem essa coisa do Braulio ser Braulio. Exato. Tem um canal chamado Canal dos 90 que fala muito sobre isso. Que fala tem esses comerciais. E o Braulio? Da camisinha, da prevenção. Então ele conversava, Braulio, poxa vida, hoje vai ser legal. Você nunca teve um apelido? Você sempre foi Nunca Braulio. precisou. Não, Pra quê? Nunca precisou. É porque ele já todo nasceu apelido- apelidado, Eu rapaz. já nasci, coisa. Você tem que pensar, um cara como eu não pode ter apelido, porque todo apelido meu dá pau. Senão dá pau. Vai chamar ele de quê? De cacete? Vai chamar de quê? De carvalho? 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 Não vai rolar, cara. Entendeu? Não dá, tudo piora. É. E com a minha tudo mãe, piora, com a minha mãe Braulio. foi isso. Eu falei pra ela, minha mãe riu. A minha mãe sempre foi a maior incentivadora, cara. Eu converso com alguns atores e nem todo mundo de fato teve ou tem esse privilégio. Você tem amigos que os pais não compreendem o humor deles? Muitos. Eu fiz figuração muito tempo da vida. Então eu fazia figuração na Globo, era fixo em malhação na figuração. E me ligavam todo dia. A figuração, a malhação, um programa que era todo dia. Dá um cachezinho? É um dos produtos mais baratos da Globo, então muito ator começa ali, para figurantes também. O cachê é pequeno também, tudo Dá porque pra é ganhar um negocinho, barato. dá pra- Mas se você fizer muito, dá pra ganhar. Por acaso eu era o homem que ficava no guichê quando a malhação era um shopping. E eu gravava todos os dias. Então vem gente de todos os estados, cara, pra conseguir, pra tentar essa vida de ator. É um negócio que as pessoas tentam. Então você conversa e fala, cara, minha mãe não me apoia nisso em nada. Pra minha mãe eu tinha que estar trabalhando no lugar tal. Pra não sei o quê. Então na grande maioria que eu escutava ali. E eu sei que minha mãe também ouviu de muita gente isso. Rafael tem que entregar um currículo pra conseguir um trabalho de verdade. Tem que ter um plano B, né? Tem que ter um plano B, pelo amor de Deus. Parece até o Gustavo Mendes, que foi a Israel com a gente há 3, 4 meses atrás. E aí no caminho para lá, ele não para de fazer gozação o tempo todo, tá? Na brincadeira, tal, morde um, morde outro. E o Gustavo, ele morde com certo veneno. Aí, conclusão, chegou uma senhora para ele e falou, mas você vai viver de comédia? Vai viver disso? Um rapaz jovem como você tem que ter um plano B. Aí ele falou, minha senhora, mas eu vim de primeira classe com o meu plano A. Tô num hotel muito bom com o meu plano A. E é isso, né? Tô não sei o que e tal com o meu plano A. Todo mundo me dá força no meu plano A. E se eu tiver problema, eu não tenho um plano B. Eu tenho B, C, D, eu vou até o Z. Tá tudo aqui. Exato. Mas eu pretendo morrer no A. No plano A. Boa resposta. Mas ela mandou nessa viagem? Na viagem falou pra ele. Plano B, a gente escuta Falou, mesmo um isso. cara jovem como você vai viver disso, tem que ter um plano B, vai estudar, meu filho. Trabalho, porque é visto como palhaçadinha. E você trabalha também? Você já escutou isso? Trabalha. Você trabalha também? Sou ator. Você é ator. E o trabalho? E você tem outro trabalho? Você tem um trabalho? Tem isso doido. Eu escutei muito. Hoje menos por conta de já. Já melhorou. Hoje, já melhorou. O que era antigamente o preconceito que o ator e a atriz, especialmente a atriz, tinha demais. Atriz tinha. Demais. E se fosse atriz de teatro, mais ainda.
esse preconceito migrou pro gay e pro LGBT. Exato, exatamente. E aí então aliviou muito mais a vida do ator, mas ainda deve ter lugares muito caretas. Olha só, quando eu comecei a pregar o evangelho, você sabe qual era o maior perseguido pelos crentes? Não era o gay, não era o ator, porque quase não tinha nenhum ator. Sim. Assim, você tinha um ator aqui, outro ali, que eu sabia que era cristão, mas a igreja nem sabia porque ele escondia. Tinha medo de ser disciplinado. Era o jogador de futebol. Jogador de futebol. Rapaz, na década de 60, 70. É mesmo? Toninho, par do Pelé, crente. Meu Deus. Você sabia? Não. Ninguém sabia, porque ele não dizia para ninguém, senão ele seria disciplinado da igreja dele. Meu Deus do céu. Tinha um monte de gente. Quem abriu a porta e iniciou o processo de valorização e de aceitação do jogador de futebol cristão foi o Baltazar, artilheiro de Deus, em 1970, no Grêmio, quando ele começou a fazer aqueles gols e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e aí foi para a seleção. Foi quando ele começou a gerar aceitação. Foi o tempo que surgiu também os Atletas de Cristo. Sim. E com Alex Dias Ribeiro. E aí foram pegando outros grupos esportivos. Naquele tempo eu pregava em todas as reuniões nacionais dos Atletas de Cristo. E a maioria das igrejas odiava. Imagina. E eu apanhava pra caramba por dar força para todos os esportes. Doideira. E tudo mais, mas a jogador de futebol era tratado como um ser desprezível, que negava a fé o tempo todo. E esse mérito, quem abriu essa porta foi o Baltazar, no Brasil inteiro. Aí depois veio o Silas, o Miller, lembra do São Paulo? Silas, o Miller, seleção brasileira. Aí foram abrindo a porta, foi crescendo. Usavam muita camisa. Depois o Jorginho se converteu. Jorginho. E aí assumiu o que era e foi aumentando. Mas foi década de 60, 70 que iniciou, 80 foi melhorando e 90 se consolidou. Hoje em dia é normal. Quase todo jogador de futebol é crente, pede música gospel no Fantástico. Agora, antigamente isso era o maior escândalo do mundo. E o pessoal não tem nem ideia. De como você vai com uma quilha, assim, é igual. Eu me sinto o seguinte na vida, sabe esses navios quebra-gelo que tem que entrar no Polo Norte? Sim. O meu ministério, a vida inteira, desde que eu comecei, eu sou um quebra-gelo. Eu tô indo e apanhando. Desde Manaus, eu apanhava lá em Manaus por causa dos hippies, porque eu levava todos eles para a igreja, levava para minha casa. Aí me deram um programa de graça na televisão todo domingo à noite. Eu apanhei, porque era mundano. Era proibido assistir televisão, crente não assistia. Eu digo, então não assistam. Eu estou querendo ganhar quem não vai para a igreja de vocês. Eu não estou querendo ganhar ninguém aqui. Exato. Não assistam, mas não desçam o pau, por favor. Por favor. Aí eu comecei a mandar, naquele tempo dava para terminar, e dizer, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Você era criança, mas a sua mãe ainda lembra disso. Mandava para todas. Depois é que a maioria alucinou, aí não dava mais para recomendar. Eu tinha que fazer uma recomendação muito seletiva, eu preferi ficar quieto. Verdade. Mas a vida inteira eu fui quebrando gelo. Por exemplo, essa coisa do jogador de futebol, apanhei pra caramba aí, quebra-gelo, que tá vindo aí. Apanhei demais por causa do esporte, por causa das artes. Sempre tive amigos das artes, teatrais, musicais, cênicas. Com você sobre pessoas que um monte de Chico Anísio. A vida é meu amigo, não é? Chico Anísio. E outros. O Tom gostava muito de mim, eu creio que ele goste até hoje. Eu não fiz nenhum mal, só fiz bem a ele. Tom Cavalcante. Eu tive com ele há pouco tempo gravando essa o programa moçada dele. toda, Didi, todo mundo. Didi não podia ir às igrejas. O Dedé, desculpa, se converteu. Aí depois é que ele foi. Mas no início ele andava comigo. Porque eu ia quebrando gelo. E em várias outras áreas. O cara se convertia, era artista, ator e era qualquer coisa. Colava em mim porque o quebra-gelo ia na frente. Aí eu me lembro que no ano 2000,
quando eu resolvi me afastar das instituições religiosas e fazer só o que eu faço hoje, Sim. alguns amigos meus disseram, poxa, Caio, você sempre quebrou gelo, sempre andou na frente, rompendo até o polo inexpugnável. Então, por que você não faz isso, continua fazendo para sempre? Eu digo, cara, não precisa me pedir. Nunca ninguém me estimulou. Eu fiz o que eu fiz contra tudo e contra todos. Não precisa me dar força, porque eu não sei ser de outro modo. A minha vocação é navegar para dentro dos polos, arrebentar o gelo, plantar gente em lugares habitáveis onde seja possível. Aí veio toda essa questão, por exemplo, gay, LGBT, caiu em cima de mim. Nos anos 2000, 2001, 2002, 2003, como é que foi 2004, isso em 2000? só apanhei igual um cachorro doido. Agora, esse é um assunto que continua a ser polêmico, mas infinitamente menor. Aí, o cara nem sabe por que ele está vivendo hoje uma vida melhor. Ele não conhece a história de como é que se abriu o espaço para ele respirar. Exato. E assim em muitas outras áreas. Exato. E eu me ofereço a Deus todo dia para sair quebrando gelo, para que abra-se espaço para que gente experimente a graça de Deus em regiões inatingíveis e inexpugnáveis da sociedade Aquele humana. programa que entra daquela menina que fez aquele negócio na cruz, que escandalizou. Foi na Orgulho Gay de São Paulo, que ela foi pregada na cruz, uma transexual. Que apedrejaram e tudo mais. Aquilo foi de um impacto tão forte. O choro de alguém que está sendo ouvido, né? Alguém que está sendo amado, alguém que está sendo abraçado, alguém que está sendo convidado. Você é bem-vindo, né? Eu entrevistei aqui, conversamos. Foi aqui que aconteceu, ela apanhando, eu falei, vem cá, minha filha, vamos fazer um programa de amor em Cristo. Chega o mínimo aqui. É chorar quando você olha para um lado da porrada, soco aqui, soco aqui, soco aqui, tu encontra uma porta que ninguém te bateu, te abraçou. Aí ela fala comigo até hoje, a gente conversa. De vez em quando, inclusive quando ela está com alguma angústia, ela me dá um toque, ora por mim, estou precisando.